Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos em mais um vídeo de análise do nosso canal. Hoje nós estamos fazendo a análise do Fundo Imobiliário RBVA11. Antes de começarmos esse vídeo, eu quero te convidar, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, nos ajude. Todas as semanas nós temos aí vídeos de análise de fundos imobiliários, de ações, que vão te ajudar a você ter aí, você iniciante, você intermediário, a conseguir ter uma base de investimento sólida, você buscar uma base de investimento sólida. Então aí, não deixe de curtir, não deixe aí de se inscrever nas nossas páginas e vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o fundo RBVA11. Antes de fazer análise fundamentalista, uma análise profunda de um fundo, ele precisa passar em 3 critérios. Ele precisa passar em 3 avaliações simples. Essas avaliações vão fazer com que você não perca tempo e não perca muito dinheiro com isso. Quais avaliações são essas, Beto? Sempre se olha o dividendo, qual que é o valor de dividendo que esse fundo está pagando, preço sobre o valor patrimonial e a segmentação. Então eu vou te ensinar aí agora a você fazer a análise desse fundo, o RBVA11. Será que ele é um fundo legal? Será que ele é um fundo bacana de se investir a médio e longo prazo? Será que ele é um fundo que ele tem um bom retorno, ele tem uma segurança? Porque é o que as pessoas mais procuram, com certeza você também procura, é investir com segurança, pensando em proteger o seu capital, proteger o seu patrimônio, proteger sua renda ativa, proteger aquilo que você está querendo construir, ter uma renda passiva recorrente, mas sem correr grandes riscos. Então, para que você não possa correr grandes riscos, você precisa de fazer análise, você precisa de ter uma base que vai te dar segurança e tranquilidade para você investir e saber que o seu dinheiro está sempre bem seguro e bem aplicado. Então vamos lá. Se a primeira critério de avaliação é o dividendo, então vamos fazer uma análise sobre o dividendo. Eu quero fazer um investimento com segurança, eu quero não correr risco com meu dinheiro, eu quero colocar meu dinheiro num investimento que eu não corra risco. Eu não corra risco, não tenha nenhum prejuízo, eu possa dormir tranquilo, dormir em paz e eu saber que eu não vou perder meu dinheiro. Eu quero te falar que não existe investimento que seja totalmente seguro. Todo investimento, toda poupança, toda forma de economia, ele existe algum tipo de risco. Existe como você aumentar esse risco e tem como você diminuir esse risco. Como assim? Através de estudo, através de análises mais aprofundadas sobre aquilo que você está investindo. Então a dica que eu te dou é tudo aquilo que você for investir, aonde você for investir, se aprofunde, faça uma análise fundamentalista, faça uma análise minuciosa, faça uma análise bem específica para você saber quais são os riscos, pois muitas pessoas estão migrando para os fundos imobiliários, migrando para o mercado de ações, achando que saiu da renda fixa, saiu da poupança, que eram rendas seguras, mas eu quero te falar, nada nunca foi tão seguro. Todos os investimentos tiveram risco, tiveram potenciais riscos. Um dos riscos, por exemplo, da renda fixa era a baixa da taxa de juros, e a taxa de juros abaixou. E agora muita gente que estava ali com seu capital alocado ali por muito tempo não sabe o que fazer, porque o que acontece? O rendimento muitas das vezes ele não está sendo mais atrativo. Então, para você que está aí assistindo esse vídeo para fazer uma base de análise, está aqui para você 3 dicas e uma recomendação. Assista esse vídeo até o final e você vai ver a minha recomendação sobre esse fundo. Então vamos lá. O RBVA11 ele paga uma média de 8,73% de dividendo anual. Para muita gente vai falar assim, Beto, o investimento de longo prazo ele é até atrativo, ele é até bom. Ele paga aí constantemente, tem um pagamento constante. Se você analisar, ver nesse gráfico que eu estou colocando para você agora, ele paga de forma constante e permanente. Ele parece atrativo, só que como eu te falei, a gente pode observar 3 etapas para você poder fazer uma análise fundamentalista. Então a primeira etapa é saber se ele está pagando um dividendo.
Sim, ele está pagando um dividendo, ele paga anualmente uma média de 8,73%, mas o segundo critério é o preço sobre o valor patrimonial. Se você observar aí agora o preço sobre o valor patrimonial desse fundo, você vai ver que ele está muito mais caro do que o valor do patrimônio. Como assim, Beethoven? Muito mais caro. Ele está com pouca diferença de valor. Ele está sendo vendido, ele está sendo cotado a R$ 143,70 agora, nesse momento que eu estou fazendo essa análise, mas o valor do patrimônio é de R$ 125,23. Aonde que mora o perigo aí? Se você está recebendo uma média de 8,73 de dividendo anual, isso corresponde ao quê? Ele corresponde a R$ 12,54 por ano que você recebe de dividendo. Você vai falar assim, não, legal, Beethoven. Só que a diferença do valor do patrimônio para o valor da cota sendo vendido, ele tem uma diferença de R$ 18,47. Quer dizer que se acontecer qualquer problema financeiro nesse fundo, se tiver qualquer problemas no futuro, ele pode ter um downside, ele pode ter uma queda natural e voltar para o seu valor patrimonial. Beethoven, não entendi. Então onde que está o meu risco aí? Está o risco que é o seguinte, a diferença do valor do patrimônio pelo preço que ele está sendo vendido é equivalente a 1 ano e meio de dividendo. Então às vezes você vai comprar um fundo agora, vai receber às vezes 1 ano e meio, 2 anos de dividendo, ele pode voltar para o valor patrimonial da cota e você vai ficar com amargos prejuízos. Que prejuízo, Beethoven? Você ficou com um dinheiro parado ali por 1 ano, 2 anos, investido naquele fundo e agora ele teve a sua queda comendo totalmente o seu dividendo. Então, quando eu vou fazer uma análise fundamentalista sobre um fundo, uma base de fundamento para um fundo, especificamente, por exemplo, sobre o RBVA11, eu observo qual é a diferença do valor patrimonial e do preço da cota. Se ele for muito fora da realidade e for me trazer, às vezes, um risco de perca de dividendo de mais do que 6 meses, eu não invisto nesse fundo. Beethoven, eu não tenho problema, eu estou investindo a longo prazo, como você fala aí, às vezes investir a longo prazo, eu estou preocupado isso a longo prazo, sim, mas tem a época certa para você comprar, por exemplo, esse fundo. Se você olhar na cotação dele, existe épocas de cotação que ele cai o valor de preço, ele cai o preço que ele está sendo vendido, e aí é a oportunidade de fazer aquisição desse fundo. Ou seja, você vai estar economizando ali, às vezes 6 meses, 8 meses, 1 ano de dividendo. Às vezes você compra ele na época errada, você recebe 1 ano de dividendo e 1 ano depois ele está 1 ano de dividendo mais barato. Beethoven, me explica melhor. Por exemplo, ele está hoje sendo cotado a R$ 143,70. Vamos imaginar que daqui 12 meses ele caia R$10, ele caia para R$ 133,70. Você vai pensar assim, poxa, eu recebi 12 meses de aluguéis e esses 12 meses que eu recebi, ele teve uma queda de R$10, ou seja, comendo quase 100% dos meus dividendos. Então fica aí a minha dica para você, faça um investimento inteligente quando você for fazer uma aquisição. Observe, por exemplo, o valor patrimonial e o preço que ele está sendo vendido. O terceiro critério que eu observo é em qual setor ele está, qual que é a segmentação. Ele é um segmento híbrido, ou seja, ele vai ter várias formas de ação. Ele não é um tipo tijolo, ele não é um tipo papel, ele é híbrido, ele tem várias segmentações dentro do mesmo fundo, ou seja, aumentando assim os riscos, principalmente pela situação financeira que nós estamos passando. E aqui vai a minha recomendação para você. Se você for fazer análise de um fundo, como por exemplo esse, o RBVA11, você observa esses 3 critérios inicialmente, antes de fazer uma análise mais aprofundada. Então, na minha análise fundamentalista me mostrou algumas informações que o valor patrimonial ele vai subir com o tempo.
e ele vai ser mais atrativo para mim. Sim, aí cada um tem o seu critério, mas por essa base inicial ele já me mostra que existe um risco e eu preciso me diminuir e minimizar esse risco de perca de médio e de longo prazo. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Te espero no próximo análise, no próximo vídeo. Espero poder ter te ajudado. Tchau!